Vamos lá, pessoal, terceiro ano, né? Todo mundo aí na quarentena, né? Lembrando que não é férias, tá? Então vamos passar umas atividades aí, lembrando, toquinho, cotovelo, pezinho, namastê, tá? Baricentro de triângulo, né? Achar as coordenadas, né? Do baricentro de um triângulo em geometria analítica, tá? Então a gente vai partir, né, pegando um triângulo aí qualquer, o que seria o baricentro? O baricentro é um ponto, né, geométrico do triângulo, onde se cruzam as três medianas, né? Lembrando que a mediana, ela parte de um vértice e vai até a reta oposta, dividindo esse segmento, no caso aqui AC, em duas partes iguais, né? No caso aqui M divide AC em duas partes iguais, então M é o ponto médio da reta C, assim como P é o ponto médio de BC e N é o ponto médio de AB. Então a gente tem o ponto G aqui, que é o baricentro desse triângulo. E lembrando também que a gente já viu, né, em anos anteriores, que esse segmento divide a mediana, no caso aqui BM, em duas partes, numa proporção de 2:1, ou seja, BG vai ter o dobro de GM, tá? E a gente vai usar isso também para a gente deduzir as coordenadas do baricentro de um triângulo. Lembrando que geometria analítica é álgebra com geometria, certo? Então eu vou usar o quê? Um plano cartesiano, tá? Então eu tenho aqui um triângulo que eu coloquei no plano cartesiano, tem os pontos A, B e C, que no caso são os vértices do triângulo, e tem o ponto G aqui, que é o cruzamento das três medianas, tá? Então, cada ponto desse, ele vai ter, lembra? Quando tem um ponto numa coordenada, ele tem o endereço dele, né? Então eu preciso de duas coordenadas para cada ponto, em Y e em X. Então B vai ter o YB, XB, ponto C vai ter XC, YC e assim por diante para todos os pontos aí. Então, usando, né, partindo desse pressuposto que BG está numa razão de 2:1 em relação a GM, a gente vai usar isso aqui para a gente fazer a nossa dedução. Tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que o ponto médio, ou seja, esse ponto que divide um segmento em duas partes iguais, né, ele nada mais é do que a média aritmétrica entre as coordenadas, né, do ponto A e do ponto C, ou seja, eu vou ter uma média aritmética em x, que é xa mais xc sobre 2, e uma média aritmétrica entre y, que vai ser ya e yc sobre 2. Tá? Isso aqui, deixa aqui em stand-by, que a gente vai usar já já. Tá? Então, lembrando aqui, voltando para esse nosso outro triângulo, YB menos YG. O que seria isso? Lembra lá das proporções de Tales? Né, do teorema de Tales? O que seria aqui o YB? Né, a minha coordenada é em Y. Se eu pegar YB, tá aqui, e tirar de YG, que está aqui, YB menos YG vai dar esse tamanho, esse segmento aqui, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, YG menos YM. Isso nada mais é do que BG sobre GM, né? Tá aqui. E como a gente viu, BG sobre GM, que são pontos dos segmentos da minha mediana, vai ser, usando essa proporção de 2:1, ou seja, BG é o dobro de GM. Então ficaria 2GM sobre GM, substituindo, né? Cancela GM com GM, sobra o quê? YB menos YG sobre YG menos YM, numa razão de 2:1. Agora a gente vai rodar a manivela, né? A gente vai fazer um tratamento algébrico e aí a gente vai chegar nas coordenadas do baricentro do triângulo, tá? Então o que eu vou fazer? YB menos YG, aqui está dividindo, vai passar multiplicando, né? Vai ficar YG menos
YM, faz a distributiva, o chuveirinho lá, como vocês queiram chamar, vai ficar 2YG menos 2YM. Lembrando que YM nada mais é do que o YA mais YC sobre 2, tá? Então vai ficar YB menos YG, 2YG menos 2, que multiplica YA mais YC sobre 2, substituindo aqui, né? Então a gente vai ter o que? YB menos YG igual a 2YG menos. Esse 2, a hora que eu fizer distributivo e tirar daqui, vai cancelar, né? Vai cortar o 2 com 2. Então eu vou ter o que? YA mais YC. Tá? Vou isolar o YG. Então aqui está negativo, vai para cá, vai ficar positivo. E YA e YC eu vou passar para cá. Tá? Aqui fica menos, né? Só corrigindo aqui, fazendo a regrinha de sinal, menos com mais vai dar menos. Então vou jogar tudo para cá, vai ficar tudo positivo. Então colocando na ordem, né, ABC, vai ficar YA mais YB mais YC igual a 2YG menos YG vai para cá, vai ficar mais YG. Então a gente vai ter YA mais YB mais YC igual a 3YG. E YG é uma das coordenadas que a gente está tentando procurar. Então vou isolar YG, só vou escrever ele aqui do outro lado, que dá a mesma coisa, né? 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, não importa. Então vai ficar YA mais YB mais YC, o 3 que estava multiplicando, passou dividindo, e tá aí. Essa aqui é a coordenada em Y do baricentro do triângulo. E se você fizer o mesmo tratamento para X, também a coordenada em X do baricentro vai ser XA mais XB mais XC sobre 3, tá? Análogo ao que a gente achou aqui em Y. Agora a gente vai passar por um exercício. Esse aqui é o exercício 9 do módulo 99. Tá? Se você lá ler o enunciado, ele vai dar as coordenadas em A, vai dar a coordenada de M, que é o ponto médio entre A e B, ele dá as coordenadas de N, que é o ponto médio entre B e C, e ele pede para você achar as coordenadas de B, C e as coordenadas do baricentro do triângulo. Tá? Aí a gente usa aqui essa parte, né, que é a distância entre dois pontos, né, que é o ponto médio. M nada mais é do que o ponto médio entre A e B. Então eu jogo aqui, como eu já tenho as coordenadas do ponto M, que é 4 e 2, em X é 4. Né? Substituo a coordenada, no caso, vai ficar XA mais XB sobre 2, só que XA é 1, só substituir. Tá? E vou achar XB, né? 2 está aqui, passa multiplicando, vai dar 8, 1 passa subtraindo, então a coordenada em XB é 7. Fazendo a mesma coisa para Y, né? O ponto Y da coordenada M vale 2. Né? Então vai ser 2 igual a 1 mais YB sobre 2. Faço o mesmo rearranjo aí e eu vou chegar a YB igual a 3. Tá? Agora vamos para achar as coordenadas do ponto C, que eu vou precisar das coordenadas de A, B e C para poder achar o baricentro do triângulo. Tá? Então, em C eu fiz a mesma coisa, substituí aqui os pontos de coordenada que eu tenho em X e Y, que é o ponto médio entre B e C. Então vai ficar 5 igual a 7 mais XC sobre 2. Né? Passo 2 lá multiplicando, vai ficar 10, menos 7, em C vai dar 3. Vou fazer a mesma coisa para Y e eu vou chegar num ponto de coordenada em Y igual a 5. Tá? Então agora eu já tenho as coordenadas em A,
B e C, e agora eu consigo calcular o baricentro do triângulo. Tá? Lembrando que YG é YA mais YB mais YC sobre 3, analogamente para X. Então eu só substituo os pontos que eu já achei, né? No caso XA eu já tinha, XB eu achei aqui, né? E XC eu achei aqui, tá? Só substituo, então vou chegar numa coordenada de 11 terços, tá? Faço a mesma coisa para Y, substituo, tá? E calculo, né? Agora é só rodar a manivela e vou achar a coordenada em G igual a 3. Ou seja, os pontos em B é 7 e 3, em C é 3 e 5, e G, que é o baricentro, 11 terços em X e 3 em Y. Eu plotei aqui, né? Só para você ter uma ideia. Lógico que está meio fora de escala, mas se você reparar, aqui o ponto C está batendo, né, mais ou menos, né, no olhômetro aí, com os pontos de coordenada. O ponto G, se você pegar 11 terços, dá 3,67 aproximadamente. Então vai estar aqui entre 3 e 4, em algum lugar aí, né? Lembrando que o desenho aqui está fora de escala, mas só para ter uma ideia que bateu. É isso aí, Namastê.